Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ok? Então, vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Doppelganger, Nossa, acho que eu gritei no ouvido vocês. Doppelganger, um caso recorrente. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, rampirinhos, pets e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Estou doida para ser chamada assim por você. Bom, o meu relato não contém nomes, mas se caso tiver, já estarão trocados. Eu decidi enviar esse relato pois está acontecendo algo que tem me assustado bastante e eu não sei o que fazer. Mas de fato preciso de ajuda, pois isso continua acontecendo. O relato é um pouco grande, mas eu preciso detalhar algumas coisas para que todos possam entender. Eu sou mãe de uma linda menina. Ela tem 9 anos e sempre teve uma sensibilidade para o sobrenatural. Aos 5 anos de idade, numa madrugada, ela acordou e apontou para o canto do quarto. Disse que via um senhor negro, de terno branco e chapéu abaixado, e que ele estava acenando para ela. Essa foi a primeira vez que ela me relatou ver alguma coisa. Antes disso, aos 3 anos de idade, ela morria de medo do carro da polícia. Dizia que a polícia tinha matado ela com um tiro no coração. O detalhe é que ela realmente nasceu com uma cardiopatia congênita. Um problema cardíaco simples, porém que precisava de uma cirurgia para correção. E aí realmente começa o meu relato. Antes de sabermos que de fato ela faria a cirurgia, um dia estávamos na sala e ela pegou o celular e ia até a porta que dava para a cozinha e tentava tirar foto. Depois ela ficou meio que se escondendo e tentando tirar uma foto. Então eu fiquei observando, observando, né? E logo em seguida ela veio para mim e disse: "Mãe, eu vi Jesus. E ele disse que eu vou fazer cirurgia, mas vai ficar tudo bem comigo." Quantos anos ela tinha? Olha, eu confesso que eu fiquei assustada, pois ela contava já com os seus 8 anos. Ela tinha 8 anos de idade. E ainda tínhamos esperança desse buraquinho no coração fechar sozinho. Mas não foi assim. Ela realmente passou pela cirurgia no dia 15 de agosto de 2023, agora. Quer dizer, ano passado. Ana, a cirurgia ocorreu muito bem. Ela teve 5 dias de UTI, mas em 10 dias ela foi mandada de volta para casa. Foi um alívio sem tamanho ver a minha menina bem e se recuperando. Imagino. E a essa graça eu agradeço a Nossa Senhora Aparecida e o futuro Santo Carlos Acutis, é assim que fala? Pela intercessão por ela. Bom, voltando à cirurgia, né? Voltando da cirurgia para casa, quando fazia ali uns 15 dias que ela estava em casa, ela ainda não podia correr. Tinha que andar devagar e com muito cuidado, pois foi uma cirurgia de peito aberto, né? Estava com um corte ainda. Nesse dia, ela estava perto de mim. Eu estava nos fundos da casa, na lavanderia, lavando roupas e ela sentada em um banquinho. Ela então se levantou e entrou dentro da casa. Foi colocar o tablet para carregar. Do quarto, ela podia me ver nos fundos, através da janela. Quando ela colocou o tablet para carregar, ela olhou para os pés da cama e me viu ali. Mas eu não poderia estar ali, pois ainda estava nos fundos. Ana do céu, ela deu um berro e eu me assustei. Eu achei que ela tinha caído, que a cirurgia tinha, abriu a cirurgia, né? Passou milhões de coisas na minha cabeça. Eu fui em direção à porta para entrar em casa e socorrê-la, quando ela saiu correndo pela porta da cozinha, lembrando que ela não podia correr ainda. Assim que ela me viu, ela disse: "Mãe, eu vi você nos pés da cama. Você me olhava sorrindo. Era você, a sua roupa, tudo, mas o seu rosto estava bugado." E eu corri e senti alguma coisa correndo e respirando atrás de mim. Ana e assombrados, ela estava pálida.
tremendo. E eu apavorada, porque ela estava recém-operada. A acalmei, entrei em casa muito brava, porque o que quer que seja aquilo tomou o meu rosto para assustar minha filha. Joguei água benta na casa toda, rezei a oração de São Bento, rezei na casa toda jogando água benta para expulsar aquilo dali. Pois passou. Passou. As coisas se acalmaram e eu esqueci disso e ela também. Quando foi agora, em abril de 2024, estávamos em casa, eu, minha filha e meu marido. Eu sou boleira. Eu tinha entregado ali algumas encomendas de manhã cedo. Deixei minha filha brincando com meu marido e fui tirar uma soneca, pois essa vida de mãe empreendedora é cansativa demais. Dormi tranquila, acordei no final da tarde, me levantei para fazer café e quando estava pegando o pó, eu vi um vulto preto. Não, vi um vulto preto não. Perdão. Eu vi um vulto pelo canto do olho. Aparentemente com shorts jeans e camiseta azul. A mesma roupa que eu estava usando. Eu deixei o pó de café e saí para olhar aquele vulto que seguiu em direção à garagem. Cheguei na garagem e não tinha nada. Voltei então pelo mesmo caminho e fui até os fundos. Perguntei ao meu marido, que estava lá fazendo exercícios, se ele tinha passado pela porta da cozinha. Meu marido então respondeu que não, mas que à tarde, quando ele estava brincando com a nossa filha na garagem e eu cochilava no quarto, a nossa filha me viu atrás dele, mas não era eu. Eu estava dormindo na hora. Meu marido disse que pediu para ela rezar, que não era nada. Ele mesmo não teve coragem de olhar para trás, pois sentiu algo ruim. E para falar a verdade, o meu marido é um homem enorme, mas é muito medroso para coisas sobrenaturais. Ele nem gosta de ouvir o canal comigo. E quando se deita para dormir, ele fica de porta aberta esperando eu ir deitar também. Ai, gente, esses homens. É a maioria que eu ouço aqui, as mulheres aqui assistem. E os homens ficam meio, não sei não se eu vou assistir isso daí. Ei, Laia. Bom, o fato é que esse dia a casa estava com uma sensação ruim. O tempo passou, eu pesquisei muito sobre o que pode ser isso. Se espírito, se outra dimensão, se demônio, se entidade. E eu não faço ideia do que seja. Quando foi semana passada, eu brincava ali de maquiagem com a minha filha no quarto e o meu marido estava de folga, estava jogando videogame na sala. Eu ouvi um barulho, como se ele estivesse se levantando da poltrona e caminhando até o quarto. Eu estava de costas para a porta e não vi se ele realmente tinha levantado. Quando a minha filha olha para a porta e fica branca, pálida e tremendo, e aí ela falou: "Mãe, o pai tá atrás de você com o rosto bugado." Eu me levantei correndo e não tinha ninguém. Meu marido continuava na sala jogando videogame. Não teria tempo dele ter saído e voltado para lá. Simplesmente não tinha como. Ana, eu não sei o que fazer. Não é imaginação da minha filha. Tem algo acontecendo. Eu preciso de ajuda, eu preciso protegê-la disso. Eu já rezei muito a Deus pedindo para que feche a visão espiritual dela, pois ela fica apavorada. E a primeira vez que esse doppelganger apareceu, ele poderia prejudicá-la. Ela estava recém-operada de um problema cardíaco. Não podia se assustar e nem correr. Por favor, me aconselhem. Eu vou ler tudo. O que eu faço? Como que eu a protejo disso? A quem pedir ajuda? Por favor, me mostrem uma luz, pois isso não tá bom não, viu? Ana, desde já eu agradeço. Esse é o meu segundo relato. O primeiro foi de um milagre que eu recebi de São Longuinho. Ele é curtinho, mas eu acho que ainda não foi lido. Perdoem qualquer erro, eu revisei, mas sabe como é? Escrevi à noite pelo celular, enquanto isso eu fazia, acho que bolos, que eu vou entregar às 5 da manhã. Ana, eu amo você, amo o canal, trabalho e faço tudo em casa ouvindo os relatos. Desde já eu agradeço por ler e agradeço a todos que puderem ajudar. Um beijo para vocês, um beijo para os assombrados. Amo o canal e amo toda a família assombrada. Que Deus abençoe vocês com sucesso e muita saúde e com muita prosperidade para o canal. Assinado a fulana, mãe da criaturinha mais especial e corajosa do mundo. Um beijo para vocês, muito obrigada. Então, assim, vamos lá. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu também não sei o que tá acontecendo, tá? Mas
Primeiro, eu acho que assim, o medo vem porque é desconhecido, né? Mas eu acho que um grande passo para isso é, bom, você mesma disse, a sua filha tem uma sensibilidade. Eu acho que aprender a trabalhar, a entender o que está acontecendo, a entender o que ela vê, estudar sobre isso, entendeu? Tentar conhecer o que pode ser essas coisas, para não ter tanto medo a hora que isso acontecer, sabe? Se colocar numa outra posição, não a de vítima disso, sabe? De, meu Deus, isso vai me fazer mal. Calma lá, o que é isso? Peraí, essa casa é minha, sabe? Tentar se colocar. Eu sei que é fácil falar quando a gente não vê, mas quando a gente vê um negócio aqui, você fala, meu Deus do céu, eu vou entrar pra debaixo do cobertor e não vou sair nunca mais. Eu sei disso, mas já que ela tem uma sensibilidade, eu não sei como seria, porque eu já li algumas coisas em relação a esse negócio de fechar esse dom, entendeu? Ou ela teria que trabalhar. O trabalhar o dom seria mais, eu acho que algo como estudar sobre isso e entender como lidar com o que se tem. Para justamente não deixar qualquer coisa chegar, não dar legalidade para essas coisas, sentar, montar e fazer o que quer, não. Entendeu? Eu te vejo, mas eu vou saber como lidar com isso. É fácil? Não é fácil, não é legal, né? E, assim, principalmente para criança. Como protegê-la disso? Eu não sei se seria protegê-la ou ajudá-la a enfrentar isso de uma forma melhor, assim, sabe? Então, talvez procurar uma ajuda de alguém que entenda a respeito disso, que possa ajudar, né? Ela possa ajudar a entender o que pode estar acontecendo na sua casa, por que que tem essa aparição. Realmente, eu não sei. Ela relata o rosto bugado. Bugado como? Porque eu já vi relatos aqui onde a pessoa relata que a pessoa que ela viu uma aparição realmente como se fosse uma televisão fora do ar. É estranho. Então, como é esse rosto bugado? Seria um rosto deformado? Seria um rosto realmente que tremula como uma TV fora do ar? No momento em que ela estava dormindo e apareceu, a gente poderia dizer que é aquele lance do fantasma da pessoa que está viva, né? Quando está dormindo, sai do corpo. Mas tem outros momentos em que ela estava acordada e foi vista. E é específico da mãe. Seria isso? Então seria alguma coisa que está usando o rosto dela, para sei lá o quê. Seria um outro eu. Teria a intenção, isso teria a intenção de fazer mal? Ou não, só tá por ali. Não sei porquê. É um bug de outra dimensão? Não é? É um fantasma? É o que ela disse, não sei o que pode ser. É questão da casa, é questão das pessoas, é questão da filha que tem mediunidade, talvez. Por que isso tá lá? Então, eu acho que seria interessante buscar outras opiniões de pessoas sérias. Aí que eu acho que é onde mora mais difícil. Como que a gente, né, tem que ter muita indicação, muita, assim, pessoas sérias, que não vão se aproveitar, né, que não vão assustar, porque às vezes não é o caso, porque eu acho que algumas pessoas acabam assustando mais do que ajudando, entendeu? Não, isso é tal coisa, assim, né? A menos quando tenha realmente um alerta. Falou, peraí. Mas assim, buscar uma ajuda de alguém que entenda, ou mais de uma pessoa, né? Saber opiniões e principalmente eu acho que procurar entender sobre a mediunidade e ajudá-la a caminhar com isso, talvez, né? Entender. Bom, não sei. Quem entende mais disso, por favor, como ela disse, deixa aqui nos comentários. Se souber de alguma coisa, né? Enfim, deixa aqui sempre com respeito, por favor. E se alguém tem uma experiência parecida, já passou por algo assim, também envie o seu relato, deixa a sua experiência aqui nos comentários para ajudá-la, né? E a questão não lembro aqui, mas eu acho que é mais esse doppelganger aí, né? Que fica aparecendo.
não tem outra. Ela falou que já viu Jesus, né? Então, ela tem isso. E aí é o que vai aparecer. Não vai aparecer só coisa boa e não vai aparecer só coisa ruim. É de tudo. Bom, vamos então pro próximo relato. Eu espero que fique tudo bem e que ela vai aprendendo a lidar e a entender sobre isso sem muito medo, entendeu? Vamos lá pro próximo relato, que é: uma santa passou pela minha rua. Olha lá, vamos ver. Olá, assombrados, olá, Ana, minha diva gótica do terror. Eu gótica? É um enorme prazer enviar o meu primeiro relato para o canal de vocês. Estou amando os vídeos e simplesmente vocês são minha companhia diária enquanto trabalho. É um moço que nos conta. Meu nome é fulano e eu sempre quis dizer isso. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. O fato que vou narrar aconteceu com a minha mãe no final dos anos 60 e início dos anos 70, num pequeno bairro da Zona Norte. Eventuais nomes já estarão trocados. Bom, nessa época, minha mãe, Maria, tinha por volta aí de uns 7 anos de idade. Era final de tarde e estava brincando na rua com a sua irmã, 2 anos mais velha, Marta, e alguns coleguinhas. Naquela época, era muito comum as pessoas ficarem sentadas em cadeiras de praia, no portão de casa, enquanto as crianças brincavam. Bons tempos. E esse dia não foi diferente. A garotada, naquela algazarra, os vizinhos sentados, fofocando, os adolescentes soltando pipa, e aquele clima de sossego, numa época em que a vida não era tão corrida e ninguém tinha redes sociais. Bom, a rua em que a minha mãe morava, na época, não era asfaltada e tinha uma leve subida em direção ao morro. Para uma melhor visualização da cena, imaginem uma rua comprida, com casas dos dois lados, e o final da rua uma subidinha, que dava para o morro. A casa dela ficava no meio, mais para o final da rua. De repente, minha mãe começou a observar uma movimentação de pessoas correndo e ouviu algumas crianças que estavam mais para o início da rua gritarem espantadas. Qual foi a surpresa dela quando na calçada, ao ver uma verdadeira aparição? Uma lembrança que a marcaria para o resto de sua vida. Uma mulher de túnica branca e sobre a cabeça uma espécie de véu, como os usados por santas católicas. Ela vinha lentamente pela pista arenosa, envolta numa leve luz. Gente, a minha mãe, surpresa com aquela visão, não teve outra reação a não ser contemplar aquela imagem que passava diante de seus olhos. A mulher carregava um bebê no colo e não era possível ver o seu rosto completamente, que estava semi-oculto pelo véu. Mas se havia uma certeza naquela situação toda, era de que a mulher chorava. A surpresa maior aconteceu quando minha mãe olhou para os pés daquela mulher de luz e no seu lugar não havia nada. Ela simplesmente deslizava suavemente, sem caminhar. Era como se seu corpo ficasse cada vez mais etéreo, até sumir. A mulher, carregando o bebê, seguiu sua passagem pela rua diante das pessoas, totalmente estupefatas nos portões de suas casas, e seguiu até a subida do morro, onde desapareceu lentamente. Rapaz! O que se seguiu a essa visão foi mais insólito ainda, mas os pais simplesmente recolheram suas cadeiras, chamaram os filhos para dentro e em silêncio adentraram suas casas. Depois disso, ninguém nunca mais sequer tocou no assunto. Anos depois, já adultas, a minha mãe, ao conversar com a irmã, perguntou se ela lembrava do que havia acontecido naquela tarde e a mesma confirmou que também se lembrava. Agora fica achei que ia acontecer alguma coisa. Agora fica a pergunta para vocês e para os assombrados. O que era essa aparição? Por que carregava um bebê? Por que chorava? Era uma santa? Era um espírito de luz?
Com que propósito? Aparecer assim, numa rua de um lugar tão pacato? Enfim, aquelas perguntas que talvez nunca tenhamos a resposta, né? Gente, uai. Tipo, do nada, a santa vindo na rua com o bebê. É tipo o estereótipo, a imagem, né, dela carregando o menino Jesus, seria, né? Mas chorando. Aconteceu alguma coisa ali nas redondezas? Seria uma forma, pensamento que materializou ali no momento e era a santa mesmo? Mas por quê? Qual? Maria? Era Maria, né? O bebê no colo, com uma luz flutuando, gente. Várias pessoas viram. Como assim? Porque essas aparições marianas são tão, né? Pô, a gente tem lá a aparição super famosa dos 3 pastorinhos, né? Mas é um lance assim. Aí de repente aconteceu um lance desse na rua aqui no Rio de Janeiro. Várias pessoas viram. Mas alguém, por acaso, que tá assistindo, sabe dessa história que aconteceu aí? Deixa eu só ler onde foi aqui de novo. Foi no Rio de Janeiro, ali final dos anos 60, início dos anos 70, num pequeno bairro da Zona Norte. É o que ele diz aqui. A mãe dele tinha por volta de 7 anos. Assim, todas as pessoas viram que estavam na rua. Mas ninguém entendeu muito o porquê daquilo, né? Se de repente falasse, depois aconteceu, né? Passou um tiroteio, não sei, aconteceu alguma coisa. Então aquilo lá meio que alertou as pessoas a entrarem para casa para não acontecer algo de pior. Ou vai saber se ia acontecer e ninguém descobriu o que foi porque entraram, porque justamente não estavam na rua, né? E aí nunca vai saber o que poderia ter acontecido se de repente eles estivessem todos na rua. Não sei. Por quê? Mas muito interessante. Gente do céu. Uau. Que legal. Imagina. Ou não, ou era, como eu disse, uma tupa, uma forma de pensamento que surgiu ali por estar bem estereotipado, carregando o bebê, chorando. Bom, deixem suas opiniões e se alguém já viu alguma coisa, conta pra gente. Eu falo assim, porque se uma pessoa tem essa admiração, né, vê uma pessoa fala, eu tive uma experiência. Então, você pode pensar que ela apareceu pra você, numa experiência pessoal sua, num momento seu. Agora, foi coletivo. Ela passou numa rua pra várias pessoas que estavam lá verem. Né? Aí o negócio muda de figura. Muito interessante. Próximo relato. Apartamento assombrado? Pode ser, tem muitos por aí. Olá, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. E até que enfim eu vou ouvir você me chamar de fulana. O relato não terá nomes e se houver já estarão trocados. Bom, eu moro na Europa e no início do mês de maio eu tive que viajar com urgência para o Brasil, porque minha mãe adoeceu. Eu viajei juntamente com a minha filha de 2 anos, que está prestes a completar 3 anos, e começou a falar muito e questionar tudo. Eu acho que também por ter mais contato com a língua portuguesa nesse período. Bom, nós duas ficaríamos em um apartamento de um primo meu para termos a nossa privacidade, já que estava vazio. E desde o início, eu não gostei desse lugar. Eu achei, na verdade, sinistro. Ao abrir a porta, me deparei com um corredor imenso que dava muito medo. E lá no final, o quarto onde iríamos dormir. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu tô acostumada com casas mais arejadas, mais amplas, né? É diferente. Cheguei em uma quarta-feira, visitei minha mãe na UTI, na quinta e na sexta. Foi quando os médicos me informaram que, infelizmente, a minha mãe teve 4 paradas respiratórias. Os rins haviam parado, assim como o pulmão, que estava muito fraco,
era realmente questão de tempo. E para evitar um sofrimento ainda maior, sendo eu filha única, eu decidi, junto com toda a equipe médica, que iríamos extubar a minha mãe na segunda-feira, com a presença de mais 2 pessoas queridas da família. Bom, nesse meio tempo, eu me sentia muito vigiada nesse apartamento. Eu ouvia coisas se arrastando, passos, portas abrindo, mas eu me apegava na ideia de que apartamento é tudo muito junto, né? E os vizinhos eram barulhentos e ao abrir a porta do quarto, vinha aquele corredor imenso e assustador, os cômodos laterais. Eu sempre fechava a porta ao me deitar, sabe? Bom, eu só me sentia segura, digamos assim, após fechar a porta do quarto. E sempre dormia de frente para a porta, para acordar se algo acontecesse e aí proteger minha filha de qualquer coisa. Bom, no domingo, Dia das Mães, dia 12 de maio, eu recebi uma ligação de que a minha mãe havia falecido. Segunda, fizemos o sepultamento e fomos para o apartamento, somente nós 2. Terça-feira, eu adoeci e parecia que eu ia enlouquecer dentro daquele lugar. Algo ali sugava minha energia. Eu perdia a paciência facilmente com a minha filha. Simplesmente não parecia eu. A minha filha adoeceu. Fomos para a emergência 2 vezes. Eu nunca tinha visto minha filha tão mal. Ela não comia, ela não conseguia nem beber água. Ela tinha pesadelos horríveis, acordava suando frio e gritando por mim. Nunca havia acontecido antes e não aconteceu mais depois que voltamos para casa. Passados uns dias, eu estava na cozinha e a minha filha corria pelo apartamento. Naquele imenso corredor, ela corria pelo apartamento, naquele imenso corredor até a sala e voltava, rindo e conversando. Até aí tudo bem, né? Mas não mesmo. Eu perguntei para ela se ela estava feliz. Ela respondeu que sim. E logo em seguida perguntei com o que ela estava falando. E a resposta foi: com o fantasma. Manda um oi. Meu Deus. Com o fantasma. Ela respondeu. Eu nem preciso dizer que nesse momento eu queria sair correndo. Porém eu não podia. Não tinha outro lugar para ir. Eu então me esforçava para ficar, me esforcei, eu acho, né? Ou me esforçava para ficar o maior tempo possível fora de lá. E na última noite fomos dormir e acordamos nós 2 no mesmo horário, às 3 horas da manhã, com um barulho de serra que estava assim, dentro do apartamento. O meu medo era tanto que ou eu pirava dentro daquele quarto, ou eu fingia que eu não estava ouvindo, ou eu abria a porta como se nada tivesse acontecido. Eu abri a porta e sim, tudo parou. Saímos de lá às 8 da manhã com promessa de nunca mais voltar. Eu falei com meu primo, mas ele disse que é minha imaginação, que é coisa da minha cabeça. Será mesmo que era porque eu estava impressionada ou havia alguma coisa lá? Eu nunca tive medo assim e espero não sentir isso de novo. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Fique com Deus. Um beijo pra você, obrigada. Ai, eu não diria que imaginação, não. Você e sua filha sentindo tudo isso, escutando essas coisas? Ou ele que tem... Será que é alguma coisa que ficou brava? Tipo, com ele não acontece nada. Mas quando entra outra pessoa, isso que tá lá meio que sente uns ciúmes dele. E aí quer tipo, falando, não, vocês não são daqui. Vai embora, sabe? É a casa dele. Eu estou protegendo a casa dele. Eu não quero mais ninguém aqui senão ele, sabe? Alguma coisa assim. E por isso, quem está lá, que não é de lá, presencia. Agora, eu não sei se vocês são as únicas pessoas que já estiveram, tipo, bastante tempo dormindo, estando lá sem ele estar. Porque, pelo que ele falou, ele nunca presenciou nada. Ou não presta atenção no que acontece ali, né? Agora, imaginação em coisa, eu acho que não é, não.
O que vocês acham, pessoal? Comentem com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato. Eu vou abaixando na cadeira, né, gente? Daqui a pouco eu tô aqui, ó. Vamos lá. Próximo. Nunca acenda vela para os mortos dentro de casa. Mais um aviso aqui, a gente tem vários relatos falando isso. Olá, Aninha e queridos assombrados. Ouvindo um relato de uma moça sobre um primo falecido que a tia fez um bolo e acendeu uma vela de 7 dias dentro de casa e ele começou a se apresentar, eu lembrei de uma prima minha que começou a acender vela dentro de casa toda segunda-feira. E esse outro relato, inclusive, o bolo e a vela sumiram. Bom, essa prima já faleceu, mas passou um aperto pelo fato de não saber que isso traz problemas. Essa prima trabalhava e deixou a vela acesa na área de serviço. Essa prima tinha sequelas de poliomielite, que ela contraiu na infância. Portanto, ela ficou com uma perna mais curta que a outra. Sofreu a infância toda com aqueles ferros que, após várias cirurgias, foi obrigada a arrastar por toda a infância e juventude, Ana. Bom, isso sobre a vela ocorreu na década de 70. Ela fazia com toda dificuldade um curso de enfermagem. Ela morava num apartamento cedido por sua irmã, num bairro aqui no Rio de Janeiro. Ana, ela acendeu a primeira vez e a última. Como assim? Ao chegar do curso, ao abrir a porta do apartamento, ela sentiu um cheiro de ovo podre e muita fumaça. Entrou em desespero, achando que estava pegando fogo no imóvel. Quando ela deu meia volta para chamar a vizinha, ela sentiu um empurrão tão forte que ela conta que voou escada abaixo e que pela queda achou que seria o seu fim. Ana e queridos assombrados, ela caiu na portaria e nem o relógio de pulso não danificou. Ela não sofreu nenhum arranhão e o porteiro, assustado, a ajudou a se levantar. Ana, pelas escadas, né, por onde ela foi lançada, olha, era para ela quebrar o pescoço. Quando voltou para o apartamento, o cheiro havia sumido e a fumaça também. Ela nunca mais acendeu velas dentro de casa. Eu lembro dela contando isso para minha mãe. E aí eu me pergunto, quem foi que a empurrou? Por que o cheiro de ovo podre? E por que ela foi lançada escadaria abaixo e não sofreu nenhum arranhão? O que vocês acham, meus queridos? Beijos em todos vocês. Um beijo para você, obrigada. Eu acho que ali houve um ataque e uma proteção. Um atacou de um lado, outro protegeu de outro. Agora, então, isso teria sido atraído, isso que a atacou pela vela, né? Eu não sei para que foi que ela acendeu a vela, mas ela acendeu uma vela. Então, será que essa vela acabou atraindo, né? Algum perdido, algum espírito perdido, alguma coisa assim, sei lá, um revoltado, né? Porque para empurrar da escada abaixo, por quê? Enfim, não sei. Mas o que é nítido parece que houve um ataque e uma proteção. Um ataque espiritual e uma proteção espiritual para ela não ter sofrido nada. E fato é que dizem mesmo que a gente não deve acender velas para quem já se foi dentro de casa. Mas foi isso? Ela acendeu vela para os mortos, alguma coisa assim? Se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. Compartilha a experiência aí, por favor. Vamos para o próximo relato, que é: esse homem persegue a minha família. Oi, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana. Eu acho que é Fulana. Bom, o relato não possui nomes, pode ler tranquilamente. Bom, há umas 2 semanas aconteceu comigo uma coisa que nunca tinha acontecido antes. E eu ainda estou confusa, é uma moça, ainda estou confusa, então pensei em mandar o meu relato para vocês e ver se vocês podem me ajudar. Eu sou uma pessoa muito sensitiva em relação a sonhos. Sempre que eu sonho com alguma coisa, de alguma forma, aquilo acaba acontecendo.
Eu nunca soube explicar isso e sempre tive muito medo. Há umas 2 semanas eu sonhei que estava do lado de fora de uma igreja. Eu sou católica. Porém, esse ambiente em que eu estava parecia ser de 2 lugares diferentes. Eu vou explicar. Eu frequento uma igreja na roça e participo do Ministério de Música. O nosso coral é, muitas vezes, chamado para cantar nas comunidades vizinhas, então eu acabo conhecendo muitos lugares. Nesse sonho, eu não consegui identificar o local exato, mas parecia 2 comunidades juntas, tal e tal, que por sinal ficam bem longe uma da outra. Eu estava em uma das laterais da igreja. E Ana, eu não sei se você sabe, mas geralmente a igreja nas roças é construída no lugar mais alto daquela comunidade. Geralmente em cima de um morro ou um pasto. E era a questão dessa igreja. E era, acho que ia acontecer com essa igreja. Então, do lado de fora, tinha árvores e grama. Eu estava conversando com alguém que eu não sei quem é e não me lembro o assunto também. Porém, sempre que eu olhava para uma árvore, que devia estar a uns 5 metros de mim, eu via um cara todo de preto, com uma cartola e a cabeça baixa. Eu não conseguia ver o rosto dele e ele não me trazia um ar de algo sobrenatural, mas sim de algo tipo um serial killer, sabe? Parecia que só eu podia ver aquele homem. Eu tenho uma irmã mais nova e nesse sonho ela corria com as suas amiguinhas e passava do lado dele, mas ele não reagia. Eu sabia que ele estava ali por mim. Por algum motivo, eu tinha que passar ao lado daquele homem para chegar ao outro lado. E a cada vez que eu me lembrava disso, eu ficava com mais medo dele. E ele ia perdendo o seu ar de humano e ia se tornando, para mim, algo sombrio. Eu só sei que quando eu criei coragem para passar, eu não precisei dar um passo. Eu só olhei para baixo e tinha um riacho bem pequeno e o meu namorado estava de mãos dadas comigo. O riacho era tão pequeno que eu podia pular por cima dele, mas eu não pulei. Eu não conseguia. Eu olhei para frente procurando o homem e ele ainda estava lá, estático, mas o meu namorado não estava mais ao meu lado. Eu acabei acordando e fui pesquisar sobre o sonho, como eu sempre faço, mas eu não achei nada. E ainda hoje, 2 semanas depois, ainda estou encucada com isso e espero que vocês possam me ajudar. Eu acho que esse cara persegue a minha família. Eu mandei para você um relato sobre a coisa que crescia. E era exatamente assim que o meu pai descrevia aquela coisa sentada na churrasqueira. Bom, é isso. Espero que possam me ajudar. Um beijo. Ai, agora eu não sei que relato que é esse. Deixa eu ver se eu já li. Ah, eu acho que eu já li, sim. O homem não respondeu. Meu pai então perguntou de novo. Eu tô lendo um trecho do relato que ela acabou de mencionar. Ainda em direção ao interruptor para acender as luzes. Nesse momento, o homem começou a crescer e ganhar braços como um polvo. Isso é como meu pai explicou. Imagine uma boneca de pano sentada, que do nada começa a crescer assim as pernas e os braços, continuando com o resto do corpo do mesmo tamanho. Foi isso que ele viu. Chegando nos últimos degraus da escada, meu pai viu um homem todo de preto, com um chapéu meio caído sobre o rosto, e não dava para ver nada do rosto. Esse homem estava sentado na churrasqueira. Aí o pai perguntou quem era e o que estava fazendo ali. O homem não respondeu. O pai perguntou de novo, descendo completamente as escadas, indo em direção ao interruptor para acender as luzes. E foi aí que esse homem começou, tipo, o braço e as pernas começaram a crescer. Por isso que ela fala, o pai dela já teve essa experiência e ela também nesse sonho. Então seria realmente um ser que persegue a família? Por quê? Será? O que ele está fazendo aí? Bom, vamos para o próximo relato, que é
de quem era aquela voz. Olá, Ana Paula, Matheus, inscritos no canal. Quem te escreve é fulana, que já te enviou vários relatos lidos por ti nessa doce voz. Muito obrigada. Entre eles, barulhos na minha casa, como de um saco de cimento, como se um saco de cimento fosse jogado de cima de uma grande altura debaixo da janela do quarto da minha mãe. Bom, o relato não terá nomes e se tiver, os nomes estarão trocados. Eu sou uma mulher de 51 anos, solteira, moro com a minha mãe, aposentada e viúva, em uma casa onde os vizinhos não fazem barulho. Explico isso, pois gosto de deixar o relato completo. Essa casa só teve uma família que morou antes da gente e se mudaram, pois tinham crianças e aqui não é muito grande para quem tem crianças. A casa é nova, era um domingo, estava na área de serviço, lavando um pano de prato. Minha mãe havia ido tomar banho no meu banheiro, o da suíte dela. Ela tinha ido tomar banho no meu banheiro, porque o da suíte dela, o chuveiro precisava trocar o disjuntor que queimou e a água não estava esquentando. Bom, vou contar rapidamente como é a casa. Na parte que interessa no relato, né? Área de serviço, cozinha, sala de visitas, lado direito e lado esquerdo, mesa de refeições. Em frente à mesa tem um lavabo e também um móvel de madeira com os santos da família, inclusive uma Nossa Senhora Auxiliadora, com mais de 300 anos, que veio da Europa. Olha que legal! Somos de família muito católica. Enfim, escutei uma voz masculina, alta, na sala de refeições em frente ao móvel dos santos. Mas eu não consegui distinguir ou identificar o que aquela voz grossa dizia. Comecei a chamar lá do tanque de roupa a minha mãe, pois não tinha nenhum homem em casa. Meus vizinhos são quietos. Domingo, então, eles somem. Então, como eu chamava e ela não respondia, eu vim olhar se a minha mãe havia saído do banho e se estava no celular, falando no viva voz de repente, pois é um costume dela. Cheguei no local da voz e nada. Nem minha mãe, que estava tomando banho ainda, não estava lá. E a voz parou. Olha, sinceramente, eu não sei o que foi aquilo. Essa casa é muito esquisita. A minha mãe relata ouvir à noite no quarto dela chamar mãe, mas não sou eu. Eu tenho um sono pesado e tomo remédio para dormir. E também relata ouvir barulhos pela casa. Esses dias, era de noite, na verdade, e eu e ela escutamos barulhos como se um homem caminhasse no telhado de madrugada. Mas não tem como, a casa tem cerca elétrica, vizinhos por todo lado e o telhado é muito alto mesmo. Fora que a vizinha ia ver, né? Olha, eu não bebo, não uso drogas, tampouco a senhora minha mãe. E digo por tudo que é mais sagrado que isso é verdade. É verdade o que eu digo aqui. Estou tentando trazer um padre à minha casa. Está um pouquinho difícil, mas se eu conseguir e der certo, vou ficar feliz. Tenho mais relatos dessa casa. Me perdoem, pois ficou enorme o texto. Imagina, pequenininho. Se quiserem, eu, fulana, do interior de São Paulo, mando mais relatos. Por hora, me despeço com os meus votos de consideração, Ana Paula, Matheus, e desejo muitas felicidades e sucesso para o seu casamento e canal. Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Então parece que tem algo aí, sim. Agora a voz falou alguma coisa, não conseguiu identificar o que falava, né? Ouviu uma voz, porque você fala que a voz parou, então ela estava constantemente falando alguma coisa ali. Não foi só tipo um oi e silenciou. Foi um tipo, foi uma fala, mas você não identificou o que falava. É isso? E a hora que você chegou lá, parou. Interessante. Vai saber. Então, tomara que você consiga levar o padre aí pra fazer uma oração, não sei, né? De repente, resolver o que, né? Dar uma quietada no que tá acontecendo aí. Pois é. Bom, e vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este daqui.
o corpo seco. Ó, isso daí é uma lenda. Olá, assombrados, como estão? Hoje trago mais um dos relatos que a minha afinada tia me contou. Se houver nomes, estarão trocados. Eu vivia enfiada na casa da tia Filó. E conversa vai, conversa vem. Ela resolveu me contar umas histórias da nossa cidade. Nesse dia ela me contou que na mata nativa do alto do cruzeiro daqui tem um corpo seco. Eu perguntei para ela o que é. E ela respondeu: corpo seco é literalmente um corpo de alguém que morreu, mas que de tão ruim que era a pessoa em vida, nem os vermes quiseram comer essa pessoa na morte. E continuou. Já era tarde e eu e umas comadres estavam na rua da casa da Gertrude, conversando ali, quando ouvimos barulhos vindos ali das árvores do cruzeiro. Eu poderia dizer que era qualquer coisa, desde bicho até pessoas aprontando alguma coisa por ali, se não fosse o que os meus próprios olhos viram. A lua clara iluminava ao longe. Uma pessoa muito magra, que parecia literalmente pele e ossos, andava muito devagar, como um zumbi, todo retorcido. À medida que descia ao pé da montanha do cruzeiro, ficava mais nítido que era alguém muito magro. Aquela criatura estava vestida em trapos podres. Eu não consigo nem explicar a forma. Não dava para ver o rosto por causa da distância e acho que aquilo não percebeu que tinha gente vendo ele ali. Quando as comadres viram aquilo, trataram de ficar todas quietas, só observando o que aquilo ia fazer. E se precisasse, alguém buscaria socorro. Ali perto tem um rio não muito grande. A água bate no joelho, no máximo. Então dava para atravessar a pé. Só que aquele troço não chegava perto da água. Ele andou por ali por um tempo, como se procurasse alguma coisa. Se virou e voltou para a mata. E eu e as comadres corremos cada uma para sua casa em silêncio. Uns dias depois eu comentei com algum conhecido sobre isso e ele me disse que aquilo não chega perto da água por se tratar de algo bento. A água, né? Afinal, Jesus foi batizado em águas. A água é dádiva de Deus e aquele corpo está condenado a vagar sem salvação. Mas alguém conhece alguma história assim? Beijos para vocês e um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o corpo seco não é uma pessoa só, tipo um negócio assim. É qualquer um que seja muito ruim em vida. E aí, tipo, meio que condenado a vagar. Não vai nem pro céu, nem o inferno quer, nem o diabo quer. Então fica aí pro meio, fica... Mas aí, tipo, ele ganha vida de novo, igual um zumbi? Ou é o espírito dele que fica meio perdidão nessas condições? Eu acho que é o espírito, né? Vai virar um zumbi andando. Mas assim, tipo, o espírito daquela pessoa fica zanzando por aqui ainda, porque não vai nem pro céu, nem pro inferno. Quem fala os vermes não querem comer, então dá a entender que é o corpo da pessoa mesmo, tipo um zumbi que levanta da terra e sai andar por aí. Não sei. É a mesma coisa do lance do lobisomem, não sei. É muito estranho pra mim imaginar que uma pessoa que morreu vai voltar e ficar andando aí porque era muito ruim. Imagina, ia ter um monte de gente andando por aí também, acho. Pô, ruim que... Mas eu acho que talvez, espiritualmente falando, talvez, sei lá, o espírito dessas pessoas fique mesmo perdido e se tem essa forma de podridão, porque, tipo, o interior da pessoa era podre, sei lá, sabe? Tanta maldade que fez e acaba ficando por aí mesmo. Não sei. Alguém mais tem uma experiência dessa? Conta pra gente. Alguém mais já viu o dito corpo seco? Conta aí que eu quero saber. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!